Bom, olá, meu nome é Leila, eu sou residente do Hospital João Paulo II, estava fazendo estágio no Hospital Júlia Kubitschek, e hoje eu vim apresentar um artigo que é sobre indicações e riscos do uso da ventilação não invasiva no recém-nascido. Então, o artigo é um artigo de revisão que foi publicado no Neonatology. O avanço terapêutico que aconteceu nas últimas décadas, ele trouxe um aumento da sobrevivência dos recém-nascidos, principalmente os prematurinhos, e com isso o aumento das morbidades neonatais, incluindo a broncodisplasia pulmonar. E aí, diante disso, surgiu a necessidade de novas estratégias ventilatórias que fossem efetivas, menos invasivas e com menos geração de danos a esses bebês. Diante disso, foi visto que uma substituição, em alguns casos, da ventilação invasiva pelo CPAP ou por outros métodos de ventilação não invasiva. De todos os bebês nascidos com peso menor do que 1 quilo, e ela surge basicamente de duas formas, né? De duas exposições. Tanto a exposição à ventilação mecânica invasiva, quanto no tempo que esses bebês eles foram expostos a essa ventilação mecânica invasiva. E diante disso, foi observado que esses bebês pequenininhos, né, menores que 1 quilo, que eram colocados na ventilação não invasiva, eles apresentavam 50% de falha, evoluindo com necessidade de ventilação mecânica ou outras intervenções. Então, nesse artigo, ele questiona em vários pontos quais são os principais fatores que levam à falha dessa ventilação não invasiva e se sua identificação de forma precoce e mais precisa poderia aumentar no sucesso dessa ventilação. Então, primeiro, falando um pouco dos métodos de ventilação não invasiva, primeiro o CPAP, né? A terapia de alto fluxo nasal, a ventilação com pressão positiva nasal intermitente, isso é a tradução, né? Mas na verdade é o que a gente chama mais de VNI. A ventilação nasal de alta frequência oscilatória e esse Neurally Adjusted Ventilatory Assist, que eu não achei uma tradução. Na verdade, então, o CPAP, o que a gente tem de evidência? É que ele funciona como uma estabilização respiratória, o recrutamento da capacidade residual funcional pulmonar. Ele é usado como prevenção de intubação e de ventilação mecânica. É usado também na prevenção de falha pós-intubação. E o que a gente tem indicação de uso é como suporte primário pós-intubação. A VNI, o que a gente tem de evidência, também a estabilização respiratória, o recrutamento de capacidade residual funcional, a prevenção de intubação e ventilação mecânica, a prevenção de falha pós-intubação, e o que tem de diferente dele é que ele atua também na prevenção de apneia e na redução de trabalho da musculatura respiratória. Então, quais são as indicações do VNI nos prematuros? A gente sabe que o prematuro ele tem várias características que levam a essa instabilidade pulmonar e possível necessidade de um suporte ventilatório. Dentre elas, tem a maturidade estrutural das vias aéreas e um aumento da complacência torácica, que leva a uma inabilidade de manter a capacidade residual funcional. Além disso, ele tem um baixo volume pulmonar, uma redução da complacência pulmonar e o aumento da resistência das vias aéreas, o que leva ao aumento do trabalho respiratório. Então, o que a Academia Americana de Pediatria e os guidelines de consenso europeu eles colocam? Eles indicam o CPAP precoce de rotina e o surfactante seletivo precoce em detrimento de intubação com surfactante profilático, nos prematuros extremos com risco de desconforto respiratório. Então, nesses bebezinhos pequenininhos, o que a gente sabe da falha do CPAP é que o uso do CPAP de rotina nesses pacientes precoces, ele pode reduzir o risco de broncodisplasia pulmonar, mas ao mesmo tempo
o uso indiscriminado dele pode aumentar o risco de falha e exposição desses bebês a outros procedimentos e métodos invasivos. Então, o que coloca como estratégias de prevenção dessa falha? O recrutamento da capacidade residual funcional mais efetivo, através da ventilação não invasiva, né? Diferentes métodos de VNI, que seria o caso do VNI mesmo, com administração de pressão positiva, principalmente naqueles pacientes que têm um baixo drive respiratório, a otimização do posicionamento desses bebês, que é uma coisa que pode levar à falha, e alguns estudos colocam a administração precoce de cafeína. Então, o que esse artigo ele também coloca em relação à deficiência de surfactante e uso de CPAP precoce? Ele coloca que assim, os estudos provaram que quanto mais acurado é o diagnóstico de deficiência de surfactante e quanto mais precoce é realizado esse tratamento, melhores são os resultados, com o aumento da sobrevivência desses recém-nascidos com esse quadro de síndrome respiratória aguda, que seria, no caso, doença da membrana hialina, né? Então, os estudos mostraram que o uso indiscriminado do CPAP precoce nesses recém-nascidos, eles aumentaram o atraso da administração do surfactante precoce, levando piores resultados. E aí, como que a gente pode diferenciar diante de uma falha do CPAP? É uma falha por falha de surfactante ou uma falha por outras causas? Então, a gente tem que fazer uma avaliação clínica que poderia sugerir uma estabilidade de parede torácica ou capacidade residual funcional reduzida, poderia indicar maior probabilidade de falha de VNI e um diagnóstico precoce de deficiência de surfactante e indicação do tratamento. Além disso, o exame de imagem, que seria a imagem característica, né, da doença da membrana hialina, porém, o artigo fala que nem todo bebê que tem a imagem sugestiva do quadro grave, ele evolui com falha de CPAP. E uma minoria dos bebês que tem falha de CPAP, eles possuem imagem sugestiva de gravidade. Então, o que a gente vê é que não é um método acurado para indicar, para nortear essa terapia. E o que coloca diante da falha? O aumento de demanda por oxigênio é indicativo que o bebê não está indicado a VNI, que ele teve uma falha do CPAP, por exemplo? Então, ele coloca que não tem testes diagnósticos que nos mostram isso, o que faz com que os critérios clínicos eles sejam os principais para identificar esse desconforto respiratório. E aí, a maior demanda por oxigênio, ela vai suportar o diagnóstico dessa síndrome de desconforto respiratório. Em alguns RCTs, consideram como um critério de falha de VNI. Além disso, o aumento de demanda por oxigênio é compatível com o diagnóstico de deficiência de surfactante, porém ainda faltam evidências que definam que um nível de indicação de falha para indicar intubação ou indicação de reposição de surfactante. E o diagnóstico de deficiência de surfactante, ele pode ajudar na identificação dos pacientes que terão sucesso na VNI. Então, com o objetivo de identificar aquelas com maior probabilidade de sucesso no uso da VNI, são necessários testes mais acurados. Então, a gente não consegue identificar os pacientes que vão ter a falha. E aí, um teste que ele coloca que tem sido muito utilizado para identificar a deficiência de surfactante é a ultrassonografia pulmonar, observando gradiente artério-alveolar, índice de oxigenação e razão artério-alveolar. E aí, alguns estudos mostraram que o uso do ultrassom pode resultar em administração precoce do surfactante e redução da exposição ao oxigênio, e menor índice de falha. E por que a gente precisa dessa maior acurácia na indicação da VNI? Principalmente porque, apesar de ser um método menos invasivo do que a ventilação mecânica, não é um tratamento isento de riscos, né? Então, ele é um potencial causador de danos que pode levar trauma nasal, pneumotórax, síndromes de extravasamento de ar pulmonar, extensão gastrointestinal ou perfuração,
barotrauma ou trauma por volume. E, além disso, esse artigo coloca que não foram encontradas diferenças significativas no uso do CPAP ou de outros métodos de VNI e na VM, nos quadros de hemorragia intraperiventricular, de NEC, PCA, retinopatia da prematuridade. E com isso, a gente vê que a VNI ela pode causar todos os efeitos adversos associados à VM, excetuando as complicações relacionadas à intubação orotraqueal. Então, como conclusão, a VNI em prematuros constitui uma grande paradigma na neonatologia. Apesar das bases fisiológicas sugerirem o contrário, a abordagem invasiva não parece ter tido grandes resultados a curto e a longo prazo. A identificação precoce dos pacientes que necessitam VNI e aqueles que necessitam de intubação e terapia com surfactante parece ser a chave para reduzir os danos e aumentar os benefícios. E ultrassom pulmonar é uma estratégia promissora para o diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, normalmente a gente divulga os artigos e a gente faz os comentários sobre os artigos depois com os residentes e deixa quem está assistindo a aula de apresentação do artigo chegar às próprias conclusões. Esse artigo da VNI, eu achei melhor a gente dar uma pequena complementação só sobre o que a gente costuma fazer aqui dentro da unidade, tá? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é que o artigo, ele generaliza o uso de CPAP, né, e outros modos de VNI, e a gente sabe que em neonatologia o CPAP já é bem consolidado. A gente tenta fazer o CPAP o mais precoce possível, que o uso precoce do CPAP diminui a mortalidade. O tratamento de doença membranialina é importante se manter as vias aéreas abertas, né, de pequeno calibre, a resistência é alta, né, no pulmão do neném, e é necessário se manter uma PEP mais elevada para poder o neném poder, né, saturar com uma FO2 mais baixa. A gente sabe que o uso de FO2 mais alto é deletério para o bebê, vai causar outras consequências, então, a questão da análise da falência do CPAP pela FO2, apesar da gente não conseguir quantificar isso, a gente sabe que quanto maior é a FO2, né, mais deletéria é para o bebê, então aumenta a necessidade de intervenção respiratória, e por isso que a gente usa FO2 para poder indicar ou não a intubação, né. A gente não consegue comparar o uso de CPAP sozinho com CPAP surfactante, porque a terapia com surfactante também já é consolidada, a gente sabe que isso diminui a mortalidade, então bebezinhos que nascem, né, não foi feita a dose de corticóide adequada, ou mesmo quando foi feito, mas a FO2 é alta, a gente tem que administrar o surfactante e manter o CPAP. O que tem dúvida, na verdade, é se a gente tem a modo de administrar o surfactante, se vai ser menos invasivo, ou pelo LISA, ou pelo MIST, Ensure, ou se a intubação manter o paciente ventilado, né, gentilmente durante um curto período de tempo até o paciente conseguir assumir o próprio drive respiratório, né? E a questão do uso do ultrassom para poder avaliar ou não terapia com ventilação não invasiva ou com surfactante, ainda está em teste, só que o uso do ultrassom, ele não faz a gente parar de avaliar a FO2, nem o uso do raio-x tórax. O raio-x já não é usado mesmo para poder fazer a terapia de surfactante, mas a gente utiliza a FO2, e lembrar que o ultrassom é examinador dependente, então dependendo do exame de um examinador é diferente do outro, e sendo que já é consolidado que uma FO2 alta vai ser deletério para o bebê, então se o bebê tem uma FO2 alta, mesmo se o ultrassom não vier com alteração, a gente vai manter uma ventilação não invasiva e vai fazer terapia com surfactante. No mais, eu acho que o objetivo do estudo, de a gente ter avaliado esse artigo, foi exatamente a gente reforçar a importância de fazer a terapia, né, de ventilação não invasiva com o uso concomitante do surfactante.